O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, foi Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vinda ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir o Evangelho de São João, capítulo 6, que fala da multiplicação dos pães. A multiplicação dos pães é um pré-anúncio do que Jesus Cristo ia fazer, que é a ceia, nos alimentando. Então nós, meus queridos irmãos e irmãs, nós somos chamados a sempre partilhar. É isso que Jesus nos mostra. Os gestos de Jesus na multiplicação dos pães são os gestos da última ceia. E são 4 gestos que nós ouvimos no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 1 a 15, que fala do discurso do pão da vida, que eu convoco todos vocês nesta semana a meditar em casa o capítulo 6 do Evangelho de São João. Então, meus queridos irmãos, são 4 gestos bem significativos. O primeiro é a apresentação
das ofertas. Isso nós vivemos em todas as missas celebradas. São gestos salvíficos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro é na apresentação dos pão, da oferta. Tomamos o pão nas mãos. O segundo é na grande oração eucarística, por Cristo, com Cristo e em Cristo. É nossa ação de graças, damos graças ao Senhor. O terceiro é no Cordeiro de Deus, que é a partilha, partilhamos o pão. E o outro gesto é quando distribuímos o pão, que é na comunhão. São os gestos salvíficos de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que este evangelho da multiplicação dos pães aparece 6 vezes nos evangelhos. Marcos e Mateus relatam 2 vezes, João e Lucas 1 vez, para ver o quanto é importante esta palavra. Então, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, Ele tem compaixão do povo, Ele está com os seus discípulos. Os discípulos somos nós hoje. Então Jesus está no monte, Ele levanta a cabeça e olha e vê uma multidão vinda ao seu encontro. Então Jesus há 21 séculos já olhou e já nos enxergou. Assim como Ele já olhou e enxergou que hoje Pedro Lucas ia ser seu filho. Então Deus já nos conhece. Ele sempre nos espera que vamos ao seu encontro. Então, essa multidão, ela é cheia de problemas, cheias de dificuldades, não somente com relação à dor do estômago, à fome do alimento, e que Jesus tem compaixão porque vê que são como ovelhas sem pastor, mas também a fome de tantos outros alimentos que nós necessitamos. Então a multidão tem fome. Então todos nós temos fome e precisamos saciar a nossa fome. E quem sacia a nossa fome de felicidade é somente Jesus Cristo. Qualquer pessoa, por mais posses que ela tem, por mais fama que ela tenha, ela vê que tudo isto não acrescenta nada na sua vida, simplesmente a torna escrava, vive na escravidão. Então Jesus Cristo é aquele que veio para nos libertar de todo tipo de escravidão. Então é Ele que sacia a nossa fome e nos dá a felicidade de podermos atravessar o deserto, atravessar por esta peregrinação que nós estamos fazendo. Assim como o povo caminhou 40 anos no deserto, nós também estamos peregrinando nesse deserto da nossa vida. E que podemos encontrar nesse deserto uma relva verde e podermos sentar e sermos alimentados, conduzidos pelo Mestre Divino Jesus Cristo. Nós ouvimos no Santo Evangelho que Jesus Cristo, de primeiro momento, Ele olhando, Ele vê e pergunta para os seus discípulos, que somos nós. O que vocês vão fazer para alimentar esta multidão? Filipe diz: Senhor, nem com 200 moedas de prata seria o suficiente para alimentar essa multidão.
Mas o Senhor sabia muito bem o que Ele ia fazer. Mas Ele quer a nossa intervenção, para que Ele realize também o milagre a partir de nós. E aí André diz que tem um menino com 5 pães e 2 peixes. Essa mãe que se preocupou com este seu filho, e sabendo que ele ia estar com Jesus, e sabia que poderia demorar, então colocou no seu embornal, na sua cesta, os 5 pães e os 2 peixes. Os peixes deveriam, melhor dizendo, os peixes são secos, salgados, ou em conserva. E o pão é de cevada, porque é o pão dos pobres. Os ricos comiam pão de trigo, os pobres era o pão de cevada. E Jesus ali, com essa provisão, essa doação, desse menino que é tão grandioso, e que dá o pouco que ele tem, Jesus multiplica tudo. Porque quando nós somos generosos, Deus também é muito generoso para conosco. O Senhor, Ele quer nos dar em abundância os seus bens. Nós observamos lá nesse evangelho também de São João, capítulo 2, no milagre da bodas de Caná. Jesus multiplicou ali a quantidade muito grande de vinho que estava faltando naquela festa de casamento. Foram 6 talhas de água, com aproximadamente 200 litros, quer dizer, uma quantidade enorme, para dizer da abundância da graça de Deus na nossa vida. E hoje, esse dia tão especial para nós também ouvimos, lá em Efésios capítulo 4, São Paulo nos ensinando e nos doutrinando ao mesmo tempo. São Paulo mostrando para nós que há um só corpo e um só espírito. Como também é uma só esperança a que fostes chamados. Então São Paulo vem dizer que há uma só igreja e um só Espírito, e uma só esperança a qual nós fomos chamados. Essa esperança de um mundo melhor, de uma sociedade melhor, a partir da vivência e do testemunho dos cristãos. Então nós temos essa grande responsabilidade na construção de um mundo melhor. Então, se as coisas não vão bem na sua vida, ou na sociedade, ou na família, isso não é culpa de Deus, é você que não vive a fé que você professou e que seus pais e padrinhos prometeram no dia do seu batizado em educar você. Como hoje, agora há pouco os pais e os padrinhos do Pedro Lucas prometeram educá-lo na lei de Cristo e da igreja. Então, se eles desejam a felicidade e a santificação do Pedro Lucas, eles precisam ensinar. Porque se não ensina, vai viver neste mundo navegando, e navegando de forma desorientada, como muitas pessoas hoje em dia vivem. Em pleno século XXI,
com grandes benefícios que Deus nos realizou nesse tempo todo, quantos milagres Deus fez e continua fazendo, e que muitos ainda faz questão de não enxergar. E só lembram do Senhor em determinados momentos da vida. E de modo particular nas desgraças. Lógico que Deus aproveita deste momento para te agraciar e te converter. Mas mesmo assim tem muitos que ainda têm a dificuldade porque não ouvem a pregação. Porque a fé, ela entra pelos ouvidos. A pregação, ela é fundamental para abastecer o nosso espírito. Isso Jesus nos ensinou há 2000 anos. É isto que nós fazemos na Santa Missa. A Santa Missa não é coisa tua ou invenção dos homens ou coisa minha. A missa, que é a Eucaristia, é o grande presente que Deus nos deu. Porque Ele sabe muito bem, olhando a multidão, e que a multidão ela é faminta e que ela precisa do alimento material, mas também ela precisa do alimento espiritual. Então Ele deixou de presente para nós a sua igreja. E nós observamos que Ele pediu para que essa multidão sentasse na relva. Não é sentar em qualquer lugar. Olha o cuidado. Sentar na relva. Sentar significa que é querer ser discípulo. Ouvir o mestre. Aquele que senta, ele ouve o mestre. Aquele que senta é obediente ao mestre. Porque, como o padre disse, a pregação entra pelos ouvidos. Então, aquele que senta, ele vai ouvir Jesus Cristo falar e me ensinar e transformar a minha vida. Aquele que senta em grupo, em família, é aquele que olha para o outro. E nós vimos que Jesus mandou sentar e sentar em grupos. Quer dizer, é aquele que olha para o outro, aquele que dialoga com o outro, aquele que sabe das necessidades do outro, é aquele que colabora com o outro. Porque não tem como, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sentar em grupo, ou você na sua casa sentar em volta da sua mesa, que também é um grupo familiar, você comer e não dar de comer para o outro. Você senta à mesa o pai e a mãe do Pedro Lucas e não vai dar comida para ele? Isso não existe, não tem como. Então, sentar-se em grupo, em família, significa que eu olho para o outro e que eu vou partilhar o pouco que eu tenho com o outro. Porque, meu querido irmão, assim como o padre acabou de dizer que são os gestos eucarísticos, a partilha, isso acontece também na sua casa, não é diferente. Muitas vezes não queremos compreender a dinâmica da vida a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é uma grande, entre aspas, burrice. Porque os gestos da partilha acontecem em casa. Se você realmente tomou posse que a sua casa é uma igreja doméstica, todos esses gestos eucarísticos acontecem na sua casa, porque o altar deve ser a continuação
da mesa da refeição da sua casa. Assim como o altar é sagrado, a mesa da refeição da sua casa também deve ser. Assim como você toma o alimento, você também é chamado a dar graças a Deus. Agora, o que acontece, meu irmão, muitas vezes você não faz da sua casa uma igreja doméstica. Você vai reunir-se daqui a pouquinho com a sua família, vai tomar o alimento e tenho certeza que a grande maioria não vão rezar. Ainda mais se for para um churrasco, piorou, tem vergonha. Não dá graças ao Senhor, o alimento lhe faz mal, a convivência lhe faz mal, porque você não deu graças ao Senhor. Teve vergonha dele. E isto é uma leva de irmãos nossos que não vivem. E o escândalo maior para mim, que sou sacerdote de Cristo, quando me convidam e que ainda nem sequer rezam. Depois ainda, o escândalo maior ainda é quando você diz que comeu como um padre. Como eu, não. Então nós precisamos viver como cristãos. E depois, continuação dos gestos, nós vimos aí que acontece a partilha e distribui também o alimento. Em casa é assim. Aquele alimento que está na sua mesa não foi só você que colocou, não, meu irmão. Você achou que aquela carninha que está lá na sua mesa, porque você pagou caro e que isso dependeu de você? Não. Olha para trás e vê quantas pessoas precisou de trabalhar para que ela chegasse. Então é preciso orar, agradecer ao Senhor. E aí São Paulo continua dizendo para nós: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Efésios capítulo 4, e que você precisa gravar. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Não existe vários batismos. Existe um só batismo. E um só Deus que é Pai de todos. Ele não é só meu, Ele é nosso Pai. E que reina no meio de todos e age no meio de todos e permanece no meio de todos. Agora, para que Ele reine, para que Ele permaneça e para que Ele esteja em nosso meio, nós precisamos tirar os capetas da vida e enchermos da graça do Senhor. Caso contrário, você não vai ver nada disso. Caso contrário, meu querido irmão, você vai morrer no deserto da vida. Entendeu? 40 anos demorou para que o povo atravessasse o deserto e chegasse na terra prometida. Não sei quantos anos o Pedro Lucas vai viver, não sei quantos anos você também vai viver, mas nessa peregrinação pelo deserto da nossa vida, muitos vão morrer no sol quente que não vão suportar. Muitos vão morrer de infelicidade, de fome, porque não encontrou com Jesus Cristo. Muitos vão morrer sobrecarregado com tantas coisas que vem carregando, e no deserto você não atravessa, meu querido, carregando muitas coisas. Você morre. E nós continuamos com o Senhor, e você ficou no inferno. Isto é, morreu.
porque não soube atravessar o deserto da vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Fez as suas promessas e não cumpriu. Fazer as promessas é preciso ser cumpridas. Assim como Deus prometeu para nós, Ele cumpre. Então nós estamos atravessando porque nós vamos chegar na terra prometida, que é o céu, onde corre leite e mel em abundância. Agora você fez as suas promessas e não deu conta de cumpri-las? Fica para trás. É algo muito simples, amado. Então nós somos chamados a sermos santos, a caminharmos com o Senhor, a atravessarmos esse deserto que não é fácil. Esse deserto nós enfrentamos com muitas coisas difíceis, mas é nesse deserto que nós vamos aprendendo a deixar muitas coisas para trás, porque nós vamos vendo, não dou conta de carregar tudo isso. Não adianta eu querer carregar um fardo de dinheiro se eu não dou conta de carregar com o peso da minha própria vida e do meu próprio cansaço. Então a gente vai deixando. Isto é, nós vamos aprendendo, à custa das provações, a amar mais Jesus Cristo. É assim, meus queridos irmãos. Nós somos batizados, filhos do alto, para sermos um outro Cristo neste mundo. E ser um outro Cristo nesse mundo não significa que não vamos passar pela cruz. Vamos passar pela cruz, mas vamos também ressuscitar para uma vida nova. Que Deus continue nos abençoando na nossa travessia e que nós possamos chegar na Jerusalém celeste